Vamos agora para o case 2. O case 2 ele tem uma particularidade bem interessante na hora de aplicarmos o nosso teste, que é o que nós chamamos de mão na massa. Ou seja, não tem mais desculpa. Inicialmente, vamos colocar a mão na massa para fazer os exercícios na sequência, tá? Então, o primeiro caso, nós fizemos o passo a passo com todo o equacionamento, todo o resultado, a avaliação do resultado no final e principalmente montar aquela tabela que em muitos certificados ele já está sendo apresentado de uma maneira detalhada. Ok? Primeiro, nesse case 2, nós teremos dois exercícios e que vocês vão fazer esse teste. Fazendo esse teste, eu posso dizer que particularmente, o cálculo da incerteza fica dominado por vocês. Agora, nós vamos aprofundar na sequência, a partir do case 3, o detalhamento quando eu tiver, por exemplo, o coeficiente de sensibilidade. Isso nós vamos ver mais adiante, ok? Então, nesse primeiro exercício, nós temos aqui, ó, particularmente o grau de liberdade, o grau de liberdade não, o valor de referência, que é 120 x1, x2 e x3. Particularmente, teremos que calcular a média e desvio padrão. E depois, as incertezas do tipo B. Ó. Certeza herdada do padrão, é muito conhecido nessa linguagem, que por ser herdada, ela vem do certificado de calibração. Tá? A resolução do instrumento, e particularmente, nós vamos falar um pouquinho sobre resolução. Muitas das vezes eu posso ter a resolução do padrão também. Não é esse o caso nesse momento, ok? Depois, um erro, um tipo de erro. Como já falamos aí, pode ser da temperatura, correção da temperatura, pode ser do drift, pode ser da deriva, pode ser da esterese, dentre outros tipos de erro que vão ocorrer durante o processo de calibração, ok? E já vamos para o primeiro passo. Ou seja, aqui ó, eu já tenho os valores já apresentados, eu vou calcular a média, calculo a média, depois calculo o desvio padrão e por fim a certeza tipo A. Lembrando que quando eu tiver raiz de 3, eu posso substituir por 1,732, ok? Que vai dar no mesmo resultado. Então, primeira etapa, incerteza tipo A, ela está aqui. Depende do desvio padrão, que está calculado aqui. Esse desvio padrão depende da média, que vai ser calculado aqui. Ou seja, aí fica muito mais fácil. E o N vai valer 3. Por que 3, Joel? Porque tem 3 medições. Ok? Na sequência, incerteza tipo B. Nós já informamos aqui no quadro ó, os dados da calibração. Certificado de calibração, tem a fórmula. Só pegar esse valor aqui e dividir por 2. Resolução. Eu tenho essa equação aqui, já está apresentada a resolução aqui, divido por 2 e por raiz de 3. Lembrando, raiz de 3, 1,732. E na sequência, o erro. Esse erro é esse daqui. Ó. Ele está genérico aqui, tá? Poderia ser até o erro não corrigido do certificado. Tá? Isso nós vamos também apresentar isso a partir do case 3, ok? Na sequência, terceiro passo. Primeiramente, ó, tem a forma simplificada, a forma completa, com coeficiente de sensibilidade. Nós vamos ver isso a partir do case 3. E na sequência aqui, ó, como que ficou a fórmula? Incerteza do tipo A mais a incerteza do tipo B, da incerteza do padrão, da resolução e do erro. Elevo tudo ao quadrado e extraio a raiz. Nesse ponto, eu vou achar a incerteza combinada referente a esse cálculo, a esses dados de entrada que nós já vimos aí, ok? Na sequência, quem que vem?
o grau de liberdade efetivo. Parece que travou, mas a sequência está normal. Então, a forma simplificada, a fórmula empírica, o detalhamento do nosso cálculo e aqui a forma como vai ser apresentada todo o cálculo. Todo tipo de cálculo vai ter esse formato. O que pode diferenciar essa equação aqui que pode ter mais padrões. Então, vai ter mais padrões aqui. Mas o formato do cálculo é esse. Quando k for igual a 2, eu substituo por 1000. Quando for diferente de 2, eu verifico o grau de liberdade efetivo correspondente. E aqui eu calculo. Ok? Depois desse passo, quem que vem? Vem o quinto passo. Já foi calculado o grau de liberdade efetivo, trunco. Se você não truncou no quarto passo, o quinto passo ele vai falar assim, ó, trunca esse valor, ou seja, descarta o valor decimal. E aqui você procura nessa tabelinha aqui, ó. Ok? Como o resultado já é um fato que já está pronto, o gabarito já está pronto de tudo isso aí, o resultado está aqui dentro, tá? Depois, achei esse valor aqui do grau de liberdade efetivo, o K assume um desses valores aqui, ok? E aí facilita todo o trabalho. E ó, uma outra coisa, acima de 100, muita gente já adota como sendo infinito, ó, que K igual a 2, ok? Na sequência, determinei o valor do K, eu substituo para determinar a expandida, como nós já vimos no case 1. Aqui nós temos o quê? O K, que a gente já achou agora há pouco. Depois, a incerteza combinada, que foi lá no terceiro passo. E aí eu multiplico um pelo outro. Multipliquei e já achei o resultado. Entenderam essa lógica? Ok. Acabou? Não, não acabou não. Tem a representação do resultado, que aqui a tabela está em branco. A curva normal está em branco. O que você tem que fazer? Desenhar ou representar o resultado conforme valor de referência, a incerteza expandida, o erro e a incerteza do jeito que vocês viram o case 1. Idêntico. Só que lembre o seguinte, eu tenho aqui o padrão. A curva pode estar de um lado ou de outro. É isso que você tem que interpretar. Ok? E, por fim, acabou? Não, não acabou. Como eu falei logo no início, teremos mais uma mão na massa. E esse mão na massa é o exercício 2. Case 2, 2 exercícios. Então vamos lá. Agora, esse é o exercício que complementa esse case 2. Só que aqui tem um outro detalhe. Aqui ó, tenho 5 valores. Eu coloquei 5. Poderia ter colocado 4? Poderia ter colocado 4. Qual que é o cuidado aqui agora? Na hora que eu calculo a incerteza do tipo A, primeiro, não é raiz de 3, como nós vimos, é raiz de 5. Outro ponto, quando nós vamos determinar aqui incerteza herdada do padrão, tipo B, o K é 2,18. Já mudou. No desvio padrão, lá nessa incerteza aqui também, ó, quando eu estiver calculando a média do desvio padrão, é N-1. Então dá 5, menos 1. Olha só, já mudou toda a característica. E lá no grau de liberdade efetivo, quando vocês verem na fórmula N-1, é 5 menos 1. Tomem todo esse cuidado. E o grau de liberdade efetivo lá, que está dizendo que é quando K é igual a 2 é 1000, o K não é 2, agora é 2,18. Olhem na tabela correspondente ao grau de liberdade efetivo e o valor do K. Faça o inverso, porque você faz assim, ó, grau de liberdade efetivo e acha o K. Agora você tem o K, acha o grau de liberdade efetivo. E aí, substituindo no valor correspondente, automaticamente você vai equacionar o grau de liberdade efetivo sem problema nenhum. E lembrando, valor adimensional, tá? E aí a gente pode dizer o seguinte, podemos concluir o final dessa etapa. Olha só,
não vão adiante, não vão adiante sem concluir esses 2 exercícios. Por quê? Vai ser a forma de você entender essa lógica de construção do cálculo da incerteza de medição. E construindo, posso dizer, final de mais uma etapa. Até mais e bom trabalho por aí. Tchau, tchau.